Eu sou muito suspeito de falar nesse ponto, que eu também sou professor da disciplina, né? De avaliação física. Então, a disciplina que eu mais amo é essa. E eu falo, quando eu dou aula, curso de avaliação física, eu gosto mais de falar isso nos cursos, né? Nos cursos que eu pego, às vezes, gente formada, às vezes donos de academia, né? Eu falo assim para quem é formado ou dono de academia, eu falo, na verdade, vocês dão sorte de nunca morrer ninguém na mão de vocês, quando vocês dão Grande. sorte, né? Por quê? Na academia, o cara chega, a secretária lá pega o cartão, o número do cartão de crédito, CPF, identidade, endereço, e ponto final. Ó, aquele ali é o professor João, vai lá e faz a atividade com ele. E eu falei assim, eu falo, e se esse cara morrer na sua esteira? Se esse cara morrer na sua academia? E aí? Você não tem nenhuma fichinha básica de anamnese, não tem nada nem, às vezes, na ficha do treino escrito, ó, esse cara aqui é cardiopata, toma cuidado, para o professor, pelo menos, ser alertado. Não existe nada nisso. Eu falo assim, na verdade, vocês dão muita sorte, porque a chance da pessoa morrer no exercício ainda é pequena. Mas igual o professor falou, o professor Fausto falou, às vezes ele não morre na academia, às vezes ele morre fora da academia. E aí o impacto daquele exercício não é, às vezes, não é de forma aguda, às vezes é de forma até crônica. Por exemplo, algumas lesões são crônicas. Lesão, artrose, artrite, que gerado pelo exercício, não vai acontecer em 6 meses, um ano. Vai acontecer em 4, 5. Então, essa pessoa vai ter uma hernia de disco, vai ter um outro problema muitos anos depois. E aí, alguns outros casos, pode acontecer, sim, de fato, ele sofreu um evento cardíaco, né, um AVC, ou um infarto na academia e morrer. Mas ainda é pequeno o caso, entre aspas, né, porque eu já estou vendo um aumento, principalmente em alguns tipos de academia. Não vou falar aqui para não entrar em polêmica. Algumas pessoas estão morrendo fazendo exercício. Inclusive, umas 2 ou 3 semanas, eu peguei um caso assim, alguém mandou para mim, eu fui ver, um rapaz fez um TAF, assim que ele terminou o TAF, ele faleceu, não sei se vocês viram, ou durante o TAF, agora eu me recordo. E eu tinha acabado de ministrar, tipo, um mês antes, mais ou menos, um curso sobre TAF, que teve um grupo de alunos meu que pediu, né, professor, como prescreve exercício para TAF? Estou com os alunos. Eu fui criar um curso de TAF para esse grupo de pessoas lá. E aí eu falei muita coisa relacionada ao TAF. E aí, algum tempo depois, aconteceu um indivíduo novo, ele faleceu fazendo TAF. E aí a gente foi identificar, eu e minha esposa, que é Nutri, né? Ele teve um problema relacionado à comida. Então, ele teve uma congestão, não foi bem uma congestão, e aí ele sufocou pela comida e faleceu. Ou seja, ele não teve mínima preparação alimentar antes do TAF. Novo, 20 e poucos anos, a pessoa. Em Brasília, o professor deve ter visto falar, alguns meses atrás, morreu um cidadão também numa academia aí. Fartou lá e não adiantou, morreu. Ainda é pouco, né? Essas mortes ainda é pouco, porque, ou seja, a gente dá tanta sorte, o professor nosso é tão bom que a gente dá muita sorte. Fazendo muita coisa errada, as pessoas não estão morrendo. Então, só que eu até nos cursos eu falo, gente, não brinca com a sorte. Porque, né, uma hora você pode ser o bilhete premiado da Mega Sena, só que essa Mega Sena não vai te dar um prêmio de dinheiro, vai te dar uma dor de cabeça gigante. E você não tem um básico ali, você perguntou uma anamnese básica para o seu aluno. Você não sabe se ele é canhoto ou destro, você não sabe se ele é casado ou não. Então, são perguntas básicas que você pode relacionar ao treinamento. Vamos pensar uma pergunta assim, bem simples que você já pode relacionar. Ah, você é destro ou você é canhoto? O que isso tem a ver com treinamento, Rafael? Uai, a gente pode entender que se ele for destro, ele vai ter uma percepção de força muito maior na mão dominante, no braço dominante, na perna dominante. Então, consequentemente, o braço não dominante pode ter uma perda de força. E ele fazendo um movimento, alguma situação no dia a dia dele, ele pode machucar. É o caso, por exemplo, já pensando em grupos especiais, uma pessoa hemiplégica. Eu peguei um aluno, inclusive professor de educação física, mas ele era aposentado, bem de nome aqui do estado de Goiás, que ele tinha sofrido um AVC. E quando eu peguei ele tinha sofrido o primeiro AVC dele. E aí esse primeiro AVC não deixou sequelas tão grandes. Então o lado dele ficou debilitado, ele perdeu muita força. Então eu fiz um trabalho de reabilitação, né, hemiplégico para ele lá, para ele melhorar essa parte de força. E após isso, depois ele sair, foi fazer outras coisas, ele já sofreu, se não me engano, 2 ou 3 AVCs. Tá vivo até hoje para contar a história. Ele é guerreiro. Mas assim,
E é um professor de educação física. Mas ele é professor, não fazia exercício? Professor da onde? Da base escolar, rede escolar. Eu, particularmente, não sei a opinião de vocês, é uma opinião um pouco polêmica, mas eu gosto de expressá-la. Para mim, educação física não deveria ser dividida em 2 cursos. Educação física de licenciatura e bacharel. Porque educação física, para mim, é uma só. Então, quer dizer que o professor da escola não precisa saber de fisiologia, de treinamento, de saúde, de esporte. Ele tem que saber só de falar de educação física escolar. Entendeu? Então, eu até pego a fala do meu professor Leonardo. Ele falou que a base nossa, né, educação física, é a base da graduação. A gente tem que ensinar esse pessoal da graduação. E eu levo um pouco mais ainda para a base mesmo. A gente pode ensinar educação física, saúde, educação em saúde lá na escola. Eu fui professor de colégio, minha base é licenciatura. E lá na escola eu ensinei meus alunos a medir pressão, a tirar a glicemia, primeiros socorros, a medir frequência cardíaca. Ensinei de saúde para eles lá. E por que os outros professores de educação física não podem fazer isso também lá na educação escolar? Mas muitos deles não fez o bacharel ou passou pelo bacharel porque ele não trabalha. Então ele não consegue relacionar essa importância da educação física no contexto geral, que para mim, eu sou formado em educação física. Você é licenciatura? Não, eu sou formado em educação física. E aí, mas quando eu fiz o bacharel, me ajudou muito a contribuir lá nos meus alunos do colégio. Então, a gente começa a querer separar, né? Qual que é o melhor exercício? Melhor musculação ou caminhada? A esteira é melhor do que a bicicleta? A crossfit é melhor do que funcional? Então, começa a gente querer dissipar essas modalidades, essa importância fracionar, né? Essa importância de tanto a educação física quanto da modalidade, e a gente não está vendo um contexto geral, que é população ficando cada vez mais obesa, população ficando cada vez mais diabética, hipertensa e por aí vai. Inclusive, eu trouxe uns dados aqui, depois, se vocês quiserem, eu falo aqui sobre essas doenças aqui, que eu peguei uns dados novos, foi semana passada, que eu estou fazendo uma aula de grupos especiais aqui para a faculdade, e aí eu fui atualizar que saiu o novo Vigitel. Eu estou com os dados novos aqui, depois, se vocês quiserem, eu já passo aqui também para informação para quem está nos ouvindo. Com certeza a gente quer. Mas, assim, é muito bom você trazer isso, o que a gente traz aqui, esse olhar. Eu sou licenciatura plena, na minha época não tinha bacharel e licenciatura, e eu fui uma contra esse negócio, porque é exatamente isso, né? Nós trabalhamos com seres humanos, trabalha com gente, e gente é composto de sangue, de músculo, de coração, de emoção, de equilíbrio, então não tem como a gente separar as duas coisas. E trazer na base é fundamental. Também passei pela escola e como eles são receptivos, como os alunos são receptivos a essa visão da saúde, né? Então, assim, é você realmente ensinar a eles serem adultos que busquem saúde, que se movimentem, que se alimentem de maneira adequada. Mas eu sou professor de educação física. Sim, a alimentação é saúde. Nós somos do curso da saúde, eu brinco. A gente é da Pedra Verde. Até onde eu sei, Pedra Verde é saúde. Eu não tenho pedra azul. A minha é verde. Né? Então, assim, a gente precisa realmente entender esse contexto e trazer a população para sair dessa zona desse sedentarismo. Né? E a gente não vai conseguir trazer, que a gente ficou nítido esses últimos anos, que a educação física ficou muito focada no fitness e no esporte, a gente vê uma população não saudável, uma população com doenças por falta de exercício, de uma alimentação não adequada, uma doença por comportamento. Olha, gente, isso é muito amplo, mas é fundamental, é nosso, né? A gente tem total responsabilidade nisso. E quando você tem esse olhar e conduz o seu cliente a sentir prazer em se movimentar, não é dizendo para ele que ele tem que fazer 30 minutos de esteira, ou tem que fazer 15 minutos de escadinha, ou tem que fazer um intervalado ou um crossfit. Porque, na verdade, a modalidade que dá prazer para ele se movimentar e buscar ter mais saúde. E a gente sabe disso, só que a gente esquece, né? É mais fácil eu chegar lá e dizer o que já está pronto e repassar o treino, como você bem falou no início, Léo, Fausto.
Então, essa repetição, a gente está claro que não chega a lugar nenhum. Então, é muito importante que essa consciência realmente seja nossa responsabilidade e a gente bota no colo, ó, eu até hoje trabalhava dessa forma, a partir de hoje eu vou fazer diferente, porque eu sou responsável pela saúde da população, né? E abraçar a causa, né? E como a gente tem essas oportunidades, ainda mais agora no pós-Covid, né? A gente tem aí um mundo inteiro clamando por exercício físico e profissional de educação física indo fazer Uber, né? Porque diz que não tem campo, que não tá bom. Será que não Que a tem área tá campo? ruim, né? Que não tem Isso, emprego. isso. A área tá ruim, não tem emprego, ou você quer um profissional genérico? Você quer um profissional superficial? Né? Já fez essa reflexão? Então, assim, esse contexto é muito sério e a gente precisa realmente olhar e escolher, né? Então, assim, mas eu não vou trabalhar no digital, eu não preciso nichar. Quem disse? As pessoas que chegam a algum lugar, elas nicharam e se especializaram. Então, mergulha lá na sua causa, levanta a sua bandeira, aquilo que seu coração realmente vibra e vá fazer e fazer bem feito, que com toda certeza você realmente se destaca, vira referência, ganha dinheiro, né? E não vai poder levantar mais a bandeira de a profissão aqui não me dá, eu vou ter que trocar de profissão. Não, permaneça na sua profissão. Agora, seja o profissional e não mais um profissional.